Estão ao vivo? We are live? Moleque. Fala, galerinha do mal, boa noite para vocês. Aqui quem fala é o professor Eduardo, também conhecido como Quadrado aqui no Aprofest, né? Um apelido um pouco tendencioso que eu tenho aí, né? Não escutamos isso. Hoje eu vou ser o seu professor de matemática. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um tema que cai para um caramba no Enem. Cai demais mesmo. Eu prometo para você que depois dessa aula, você vai estar preparado para resolver uma parte de questões de função do primeiro grau. Você já deve ter ouvido ela ser chamada de função afim, por exemplo. É a mesma coisa, tá? Função do primeiro grau e função afim. Então, sente o drama. É um conteúdo que cai pra caramba e por isso eu escolhi e condensei ele para você aprender ele da melhor forma possível e para que você chegue no Enem sem dificuldade nenhuma em resolver nenhum tipo de questão de função do primeiro grau que vai cair para você. É um conteúdo extremamente easy, tá? Extremamente fácil, mas que é muito importante. Então me acompanha aí na aula de hoje, tá beleza? Galera, para começar a falar para você de função do primeiro grau, eu quero trazer para você a ideia, a noção intuitiva de função do primeiro grau. Aí você pensa assim, pô, professor, como assim noção intuitiva? Quando eu falo para você de noção intuitiva, é aquela noção que você já leva com você no dia a dia, no cotidiano. Ou seja, você usa os princípios da função do primeiro grau, você já usa os princípios da função afim no dia a dia, só que às vezes você não consegue reconhecer isso. Então você faz tudo isso intuitivamente. Mas eu preciso pegar essa noção intuitiva e transformar isso matematicamente para você, porque é dessa forma que vai cair no Enem. Tá bacana? Então, bora lá, galera. Existem várias situações no dia a dia em que a função do primeiro grau está presente. Primeira situação, por exemplo, quando você vai comprar pães na padaria. Você sabe o valor que você vai pagar dependendo da quantidade de pães que você levar. Se eu falo para você, por exemplo, que um pão é 20 centavos, você sabe que levando um pão você vai pagar 20 centavos. Logicamente, hoje, com a inflação lá no teto, um pão não custa 20 centavos. E se você souber onde vende um, você me indica, porque na minha padaria está custando R$1. Doideira, doideira. Então, bora lá. Comprou um pão, pagou 20 centavos. Comprou 2 pães, pagou o dobro, 40 centavos. Comprou 3 pães, pagou 60 centavos. Comprou 5 pães, pagou R$1. Pô, professor, isso aí é o que cai no Enem? Então, isso aí traz para a gente a noção intuitiva de função do primeiro grau. Eu só quero que você entenda que nessa situação, a função afim ou a função do primeiro grau ela está presente. Outra situação muito comum, quando você vai num posto de gasolina abastecer seu carro, sua moto, seu automóvel, você sabe quantos litros de gasolina você vai conseguir colocar no seu carro de acordo com o valor que você tem. Porque você sabe o valor de 1 litro de gasolina e, por consequência, você sabe o valor de 2, de 3, de 4. Ou quando você, por exemplo, vai pegar um Uber ou táxi, isso é muito comum, você tem uma noção ali de quanto mais ou menos você vai pagar no Uber ou no táxi. A gente sabe que quando a gente pega o táxi ou Uber, eles já cobram aquele valor que é chamado de bandeirada, né? Aquela tarifa inicial. Por exemplo, você nem entrou no Uber e já está devendo 4 conto. É aquele valor inicial. E depois ele vai te cobrar um valor fixo por quilometragem. Então você andou 1 quilômetro, ele te cobra 1,50. Por exemplo, andou mais 1 quilômetro, ele te cobra mais 1,50, tá? Somados aqueles R$4 lá do início. Tudo isso é função do primeiro grau, você já usa isso, eu quero mostrar para você matematicamente como é que isso fica, tá? Você está dando uma olhadinha no slide, na sua tabelinha à sua direita, onde eu tenho um exemplo, aquele primeiro exemplo que eu dei para você do número de pães, certo? Olha só, um pão se paga 20 centavos, 2 pães, 40 centavos, 3 pães e assim sucessivamente. O que a gente tem aí é uma tabela. Olha para a partezinha da esquerda, que está escrito o seguinte, número de pães. Você está vendo que de 1 para 2 para 3 pães, você tem uma variação de 1 unidade? De 1 pão para 2 pães, uma variação de 1 unidade. De 2 pães para 3 pães, uma variação de 1 unidade. Quando você olha para aquela tabelinha da direita, onde você tem o valor que você vai pagar nos pães, você consegue perceber que de 20 centavos para 40 centavos, a taxa de variação foi de quanto? De 20 centavos. De 40 para 60, que é quando você compra 3 pães, a taxa de variação continua sendo de 20 centavos. Essa é uma característica muito importante e determinante para a função do primeiro grau. Ou seja, quando você tem uma variação de uma das variáveis, que nesse caso é o número de pães, você vai ter uma variação sempre igual na outra variável, que no caso é o preço dos pães. A gente relaciona aqui número de pães com preço. Quando eu pego o número de pães e vario sempre de 1 em 1, o preço que você vai pagar por cada pão vai variar sempre de 20 em 20 centavos. Tá bacana?
Em outras funções, por exemplo, a variação aqui no número de pães seria de 1 em 1, e aqui no preço dele seria primeiro de 20 centavos, depois de 30, depois de 40. Isso pode acontecer em outras funções. Não é o caso da função do primeiro grau, tá? Você vai ter variações sempre iguais no número de pães, sempre de 1 em 1. No preço que você vai pagar pelos pães, sempre de 20 em 20 centavos. Tá bacana? Então são noções que você já leva para a vida. Vamos para o próximo slide para a gente entender umas coisinhas a mais. Olha só, você entrou no Uber, tá? E aí você está vendo uma tabelinha à sua esquerda. Olha para essa tabela, foca nela. Eu estou relacionando duas grandezas. A distância e o preço que você vai pagar no Uber, beleza? Só que olha só, a primeira distância é de 0 km, então você não andou, você não entrou no Uber e você já está devendo 4 conto. Caraca, pô, mas eu nem entrei no Uber ainda e já estou devendo 4 conto? Exatamente, tá? Isso é uma característica também da função do primeiro grau, ter um valor inicial diferente daquelas variações. Então, não entrou, já está devendo 4 conto. Beleza, andou 1 quilômetro. Então, de 0 para 1, você teve uma variação de 1 unidade. E aí, de R$4 agora você tem que pagar R$5,50. Entre R$4 e R$5,50, você pagou uma diferença de R$1,50. Beleza. Agora, de 1 quilômetro, você passou para 2 quilômetros. Então, você percorreu 2 quilômetros, de 1 para 2, uma variação de 1 de novo. E aí você está vendo aí, R$5,50 para R$7. A variação foi de quanto? R$1,50 novamente. Então, assim como a gente viu ali no exemplo dos pães, aqui no exemplo do Uber, você tem uma variação sempre de 1 em 1 em uma das grandezas, no caso a distância, e uma variação de 1,50 e 1,50 na outra grandeza, que é o preço que você vai pagar por Uber, tá? A grande diferença aqui é que aqui eu introduzi para você um valor fixo, um valor inicial. Eu introduzi para você a noção de bandeirada, tá bacana? Então, eu quero agora compilar tudo isso que a gente viu até agora em um conceito ou dois conceitos bem importantes. A função do primeiro grau, ela vai ter variações sempre iguais, tá? Dos dois lados, isso a gente já viu. E ela vai trazer com ela duas características importantes. A primeira, a definição de taxa de variação, tá? Essa taxa de variação constante é aquele valor que vai sendo alterado de uma para outra unidade. Por exemplo, aqui no preço que você vai pagar pelo Uber, a cada quilômetro que você anda, você paga R$1,50. No caso dos pães, a cada pão que você compra, você paga 20 centavos. Isso a gente vai chamar de taxa de variação, tá bacana? Além do que, agora, a gente viu essa noção de valor fixo ou valor inicial. No caso do Uber, o valor inicial era de R$4. Então, você nem entrou no Uber e você já está devendo R$4, tá? A função do primeiro grau vai trazer essas duas noções para a gente. Taxa de variação, que é sempre um valor fixo, um valor constante, e valor fixo ou valor inicial, né? Aquele valor que você já paga, que você já começa devendo. Bacana? Bora para o próximo slide agora, porque eu tenho certeza que você entendeu isso aí. Olha só, galera, que coisa interessante. A gente pode agora definir toda essa noção intuitiva matematicamente. Eu quero mostrar isso para você da seguinte forma. Toda função do primeiro grau, ela vai ser escrita matematicamente, com números e letras. E toda função do primeiro grau, ela vai ter um negócio chamado de lei de formação. Eu vou te mostrar para você. Foca no quadrinho aqui que você vai entender. Olha só. Lei de formação. Você, professor, o que é lei de formação? Uai, é a lei que rege todas as funções afim, todas as funções de primeiro grau. E toda função do primeiro grau vai poder ser escrita dessa forma. Olha só. F de x é igual a A vezes x mais B. Caraca, professor, a matemática começou a ficar estranha quando você misturou letra e não colocou mais número. Mas calma que você vai entender. Olha só. A função, ela sempre relaciona duas grandezas. Aqui, a gente tem uma primeira grandeza, que eu estou chamando de f de x, e outra grandeza, que eu estou chamando de x. Essa grandeza aqui, galera, que eu estou chamando de f de x, ela pode ser chamada também de y. Então, eu posso escrever essa mesma lei de formação assim, ó. Y é igual a x mais b. Não tem problema, tá? Você vai encontrar ela dessas duas formas, tanto como f de x quanto y. É importante que você saiba que são duas grandezas que você está relacionando. Por exemplo, número de pães, uma grandeza. Valor que você vai pagar nos pães, outra grandeza diferente. Número de quilômetros, né? Quantidade de quilômetros que eu percorri com o Uber e o valor que eu vou pagar no Uber. Então, são duas grandezas também que são diferentes. Função do primeiro grau e toda função vai relacionar essas duas grandezas, tá? Então, essa aqui é a lei de formação da função do primeiro grau. Você, porra, beleza, pessoa, legal.
E por que ela é chamada de função do primeiro grau? Porque em cima desse xzinho aqui, se você for colocar um expoente em cima dessa letra x, o expoente que você vai ter que colocar aqui vai ter que ser o 1. Ué, pessoal, mas não tem o número 1 ali em cima, não. Então, esse 1 é chamado de 1 ninja. Quando você tem um valor sem o expoente, é porque existe um expoente número 1 que está escondido ali. Por exemplo, 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 1? Claro, pô, 2 elevado a 1 é 2, é aquele 1 ninja que está lá escondido. Não vai alterar muito na sua conta, não. Mas é bacana que você saiba que pelo fato desse 1 estar escondido aqui em cima do x, essa função é chamada de função do primeiro grau. Porque o maior expoente nessa função é o 1. Ah, então é por isso que vem aquele nome? É por isso que vem aquele nome. Se você achar uma função, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado, você vai ter que o maior expoente vai ser 2. Então é uma função de segundo grau? Claro que é uma função de segundo grau, irmão. Então foca aqui, porque isso é uma função de primeiro grau, justamente por causa desse expoente. Bacana? É interessante, galera, que aqui você saiba que o A tem que ser necessariamente diferente de zero. E vamos entender aqui quem são A e B. A e B vão ser dois números que vão pertencer aos reais, né? Pô, professor, mas eu não lembro muito bem desse negócio de conjunto, não. Quem são os reais? Olha, os números reais são todos os números que existem, tá? Os únicos números que não são reais são as raízes pares de números negativos. Vou falar disso hoje? Logicamente não, tá? Mas é importante você saber que os números reais são todos aqueles números que você consegue contar numa reta numérica. E A e B fazem parte desses números. Eles podem ser positivos e eles podem ser negativos. Eles podem ser maiores do que zero, menores do que zero, eles podem ser escritos em decimais, eles podem ser frações, podem. O importante é que A e B são números. Tá bacana? Posso até colocar um exemplozinho aqui para você. Olha só. Imagina que eu diga para você que f de x é igual a 2x menos 4. Pronto. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Tá bacana? Por quê? Eu tenho menos 4. Quem seria o menos 4 nessa situação? O menos 4 seria B. E eu tenho o valor 2, que é o cara que multiplica o x. Quem seria o 2? Seria o meu coeficiente A. Então, eu encontro esses dois coeficientes aqui. Tá bacana? A, que é o cara que multiplica x, sempre é o cara que multiplica x. E B é o cara que está sozinho. Tanto é, para você ter ideia, o A gente chama ele de coeficiente angular. Tem um porquê. Vou te falar depois, não quero te dar spoiler não, tá? O A, ele é chamado de coeficiente angular. Aí você, caraca, moleque, maneiro, tô entendendo. E o B é chamado de termo independente. O que é uma pessoa independente? É uma pessoa que já não está mais emaranhada aos pais, né? Ela não está agarrada a nada. E a gente consegue perceber que o B, ele não está agarrado a quem? Ao X, tá? E o X, ele vai ser a minha variável, cara. Então, ó, dá uma olhada nesse cara aqui. Ele vai ser chamado de variável. Por que variável? Pô, porque ele varia, né? Mas quem é o X nos exemplos que você me deu? No exemplo do pão, o X é o número de pães. O X é o número de pães. E quem é o F de X? É o valor que você vai pagar por aquele número de pães. Pô, professor, e no exemplo do Uber, quem eram? A, B, X, F de X? Então, na corrida do Uber, o X era a distância que você ia percorrer. Dependendo da distância que você percorre, você muda quem? O valor de F de X, que era o valor que você ia pagar naquela corrida, tá? E o A e o B, lógico que tem funções muito importantes. Tá bacana? Então, olha, a lei de formação de uma função de primeiro grau é basicamente isso. Você tem que ficar bem esperto com isso, tá bacana? A, coeficiente angular, X, variável, e B é o termo independente. Algumas pessoas chamam ele também de coeficiente linear, mas é muito melhor chamar ele de termo independente, porque você vai entender que ele se desprendeu de tudo, tá bacana? Que ele não está agarrado mais com aquele X e coisas mais. Legal? Então, se você entendeu até aqui, vamos pular para o próximo slide, que eu sei que você está ansioso por aquilo que ainda está por vir, meu brother. Olha só, eu tenho dois exemplos aqui para você muito interessantes e eu quero resolver cada um deles com vocês. Tá bacana? Bom, professor, mas com isso aqui a gente já consegue resolver o exercício? É óbvio que a gente consegue e eu vou te provar. Tô apagando, tá bacana? Tô apagando essa bodega. Em silêncio.
Sacanagem, não consigo ficar em silêncio, não. Falo para uma peste. Então, bora lá. Bora para o nosso exemplo 1. Tá bacana? E eu quero que você acompanhe esse exemplo 1 comigo aí no slide. Então, foca no slide, rapidamente. Tá na sua frente e você está lendo o seguinte. Em uma corrida de Uber, sabe-se que a bandeirada custa R$4. Além disso, é acrescido o valor de R$ 1,50 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros conseguirá percorrer um passageiro que possui R$22? Falou, cara, tem algumas informações importantes, tá? De olho no quadro aqui, porque essas informações são o seguinte. Você tem o valor de R$22, tá bacana? Para fazer uma corrida ali de Uber. Só que esse Uber tá cobrando aqui, ó, um valor fixo de R$4. Deve ser legal, legal. Que é a bandeirada, né? Bandeirada é o valor fixo. E você tem aqui uma taxa, que é a taxa por quilômetro, de R$1,50. Não é isso aí? Beleza. Então, esses aqui são os dados. Eu quero saber quantos quilômetros, tá? Quantos kms eu vou conseguir percorrer com R$22. Então, tá, vamos montar primeiro a nossa lei de formação. F de x é igual a x mais b, não é? Então, galera, o F de x, eu vou chamar ele de preço. Valor que eu vou pagar no Uber. Eu posso fazer isso? Sim. Porque numa corrida de Uber, duas grandezas são relacionadas. Distância com o valor que eu vou pagar. Qual que é o esquema do Uber? Quanto mais longe eu for, mais eu pago. Quanto mais perto eu for, menos eu pago. Então, a função está relacionada a essas duas grandezas. Distância com o valor que você vai pagar. O F de x vai ser o valor que você vai pagar, tá? Então, eu vou chamar de P, que é o valor pago. Legal? E a gente tem aqui duas grandezas, né? Ou dois valores que a gente tem que encaixar na nossa função. Lembra que eu falei para você que o B era o valor fixo? E quem é o valor fixo aqui? R$4. Caraca, quer dizer que esses R$4 são o B? Exatamente. Lembra que eu falei para você que o A representava a taxa de variação? Que taxa de variação é essa? É aquele valor que é acrescido ao valor que você vai pagar, que depende da quilometragem. A cada quilômetro que você anda, você está pagando R$1,50 a mais. Caraca, então esse 1,50 aqui é o valor de A. Bacana, descobrimos. Taxa de variação é o A. Valor fixo é o B. Lembra que a lei de formação é assim, ó, AX mais B? Quem é o A? 1,50. Então já jogo ele aqui logo, ó, vapo. 1,50 vezes X, não era AX? Beleza. Mas olha só, F de X é igual a AX mais B. O F de X eu chamei de P, para eu lembrar do quê? Do preço. E o X, eu posso chamar de quê? De D. Para lembrar quem? A distância. Então, eu estou relacionando quem nessa merda? Estou relacionando o preço com a distância. Legal. Então, o preço vai ser igual a 1,50 vezes a distância, né? Se eu percorro 1 km, pago 1,50. 2 km, 3. 4 km, 4,50. Mais aquele valorzinho de B, que é R$4. Beleza. Todo o valor que eu tenho é isso aqui, ó. R$22. Eu só tenho R$22. E pelo fato de ter R$22, eu vou gastar esses R$22. E eu quero saber qual é a distância que eu vou conseguir percorrer com esses 22 contos. Então, beleza, bora substituir o preço aqui por 22. Então, 22 é igual a 1,50 vezes D mais 4. Esse 4 que está somando, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo, né, pai? Então, 22 menos 4 é igual a 1,50 vezes D. Beleza, 22 menos 4, fazendo de cabeça, deu 18. Então, tem aqui 18 é igual a 1,50 vezes D. Olha o que a gente vai arrumar aqui. Eu tenho que esse 1,50 está multiplicando D. Então, ele passa por outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, vou ter 18 dividido por 1,50. Tá? 18 dividido por 1,50 fazendo de cabeça. Cabeça não foi feito só para chifre. D vai ser igual a... Ó, 3 meios para 6, 12. 12 km. Top? Você vai conseguir andar 12 km com esses R$22. Então, viu o que eu fiz, galera? Olha só, eu precisava primeiro
identificar o que estava sendo relacionado na função. Aqui era mole, pô, distância e preço. Beleza, estou relacionando distância e preço, isso está filé para mim. E aí eu tive que escrever a lei de formação dela, identificando A e B. Só que o A é um valor fixo e o B é aquela taxa variável. Substituir esses caras aqui. E aí tinha duas coisas que eu não tinha, o P e o D. D é a distância, P é o valor que eu vou pagar. Mas o problema fala que o valor que eu vou pagar é R$22. E o que ele queria de fato? A distância que eu ia percorrer. Substituir isso aqui na equação. Resolvi. Caraca, moleque, posso andar 2 km, é quilômetro virado no giraia. Tá bacana? Então aqui tá de boas para vocês. Acredito que sim. E é por isso que a gente vai agora para a nossa questão número 2, nosso segundo exemplo, tá? Então, galera, dá uma olhada no exemplo número 2 aí agora, enquanto eu apago este exemplo que a gente acabou de resolver. Ninguém me segura. Eu tô tão mal depois que ela se foi. Sem dar tchau, me deu fama de boi. Complicado e choro do bebê. Ouvi tanto isso em Porto Seguro, cara. Tanto isso em Porto Seguro. Meu Deus. Vamos lá, acompanha comigo aí. Exemplo 2. Um tanque com capacidade de 10 mil litros está completamente cheio com água, mas por conta de um furo, este perde água na razão de 2 litros por minuto. Em quanto tempo o tanque atingirá metade de sua capacidade máxima? Beleza. Então, olha só, o tanque começa com o volume inicial. Tá bacana? E esse volume inicial, que é o volume total, é de 10 mil litros. Bacana, 10 mil litros. Eu quero saber quando ele vai alcançar a metade do volume inicial dele. Ou seja, quando ele vai alcançar os 5 mil litros. Beleza. Quais informações o problema me deu além disso? Ele tem uma taxa de vazamento de 2 litros por minuto, ou seja, cada minuto que passa, ele perde 2 litros. Beleza, vamos relacionar isso aqui. Galera, o que essa função está relacionando? O volume do tanque com o tempo. Por quê? O volume desse tanque depende do tempo. Eu estou perdendo água por minuto. Então, se eu tinha 10 mil litros, passa um minuto, eu perdi quanto? 2 litros. Passa mais um minuto, perdi mais 2 litros. Passa mais um minuto, perdi mais 2 litros. Então, eu estou perdendo 2 litros a cada minuto. Então, o meu volume depende do tempo. Quanto mais tempo passa, menor é o meu volume. Então, vou escrever a minha função, minha lei de formação assim, ó. V, que é o volume, é igual a vezes o quê? O tempo, tá beleza? No lugar do x, né? F de x é igual a x. Mas eu estou relacionando volume e tempo. Mais B. Legal, vamos entender os negócios aqui. Eu quero que esse reservatório chegue em que volume? 5 mil litros. Então, 5 mil vai ser o meu V. V de vingança, mulher. Beleza. O A é a taxa de variação. É aquilo que está variando com o tempo. No caso é quem? 2 litros. Tá? 2 é a minha taxa de decrescimento do volume. Então, 2 vezes o tempo que passou e eu sofri calado, mais os 10 mil litros. Por que 10 mil litros? Hein? Você lembra do que é o B? O B é o volume fixo ou volume inicial, tá? O B ele pode ser tanto valor fixo quanto um valor inicial. Inicialmente eu tinha um volume de 10 mil litros. Então, esse camarada aqui é o meu B. Fique esperto, tá? Então, vou jogar ele logo mais 1.000. Só que tem 10 mil, né? Só que tem alguma coisa muito estranha aqui. Olha só. O volume, ele vai depender de 2 vezes tempo mais 10 mil. Mas veja só, substitui o tempo por 1. Vai ficar 2 vezes 1, mais 10 mil, vai dar 10 mil e 2. Se T for 2, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 10 mil vai dar 10 mil e 4. Isso não está certo. Porque essa lei de formação está me dizendo que quando o tempo passa, o volume só aumenta. Mas a gente sabe que o volume está diminuindo. Aí que vem a sacada. Aí que vem o bizu. Se prepara, tá? A taxa de variação pode ser tanto positiva quanto negativa. Surprise, motherfucker. Olha só, pensa comigo. A taxa de variação ela vai ser positiva quando o valor da sua função ela tender a aumentar. No caso do Uber, quanto mais você anda, mais você paga. Beleza? Só que aqui não, galera. Quando o tempo passa, o volume diminui. Então, são grandezas que a gente chama de inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. E por causa disso, o meu A tem que ser obrigatoriamente negativo.
Caraca, moleque. Então, fique esperto que existem funções crescentes e funções como essa, que são funções decrescentes. Pode dar bobeira não, hein? Existe função crescente e função decrescente. Nesse caso, é uma função decrescente. Quanto o tempo passa, o volume diminui. Beleza, só preciso descobrir quanto é que vale T? Isso aí. Tá vendo esse 1000 aqui? Tá somando. Ele vem para a esquerda como? Subtraindo. Então, agora eu tenho 5.000 menos 10.000 é igual a menos 2 vezes T. 5.000 menos 10.000 dá menos 5.000. Botei aqui menos 5.000. Tá vendo esse menos 2 que está multiplicando? Ele passa para a esquerda aqui fazendo o quê? Dividindo. Opa, menos 5.000 dividido por menos 2. Beleza. Se é a resposta que você quer, é a resposta que você terá. Dá uma olhada nisso aqui. Menos com menos dá mais, né, pai? Então, na multiplicação e na divisão, quando eles têm sinais iguais, dá positivo, tá? Menos com menos dá mais. Você vai ter 5.000 dividido por 2, vai dar 2.500. 2.500 o quê? Minutos. Caraca, professor. Mas é simples assim? É simples assim. E esse bagulho aí cai no Enem? Esse bagulho aqui cai no Enem. Então é importante que você fique bem atento, mas bem atento mesmo, a problemas relacionados à função do primeiro grau. Por quê? Primeiro, de todos os níveis de questão que caem no Enem, esse tipo de questão não é o tipo de questão mais difícil, é tranquilo. E olha só, para nossa surpresa, cai pra caramba. Pô, você tem uma parada que é tranquila e que cai pra caramba, o que você tem que fazer com ela, irmão? Estudar, manja? Então isso aqui vai cair para nós, com certeza. Tá? Eu espero que você tenha entendido até aqui. Bacana? Se tiver alguma pergunta, já vai preparando para colocar aí nos comentários, para mandar pra gente, que eu te respondo daqui a uns porquinhos, tá? Agora, bora lá pro próximo slide para a gente continuar esse conteúdo maravilhoso para vocês. Tá bacana? Pague aqui, ó. Um dos pontos cobrados no Enem e em todo vestibular que você for fazer na sua vida, em todas as provas que você for fazer no ensino médio, vão pedir, né, relacionando ali a função do primeiro grau, alguma coisa relacionada ao gráfico. Galera, olha só que maneiro. O gráfico de uma função do primeiro grau vai ser sempre, all the time é tipo, o tempo todo, tipo sempre, né, para você que não fala inglês. Então, sempre uma reta. Toda função do primeiro grau vai ser expressa graficamente por uma reta. Eu juro para você. Se cair na prova e não for uma reta, eu deixo você dar 3 tapas na minha cara. Olha só, que doideira. Estou botando minha índole em jogo. É sempre uma reta, mas essa reta ela pode ser, lógico, crescente ou pode ser decrescente. Tá bacana? Se eu for relacionar, por exemplo, uma reta aqui crescente, começa aqui, ó. Toma. Esse eixo é o eixo Y, tá? O eixo Y, ele representa o f de x. Mesma coisa, já tinha falado para você. E o eixo x, ele representa a variável x. Essa reta aqui pode ser crescente? Lógico que pode ser crescente. Só que quando ela é crescente, isso implica que a taxa de variação é maior do que zero. Oi, pessoal, me explica o que significa um A maior que zero. Significa que o A é positivo. Lembra que lá no caso do A positivo, tipo no caso do Uber, quanto mais você andava, mais você pagava? Então, isso aqui é uma reta crescente. Quanto mais uma grandeza aumenta, que é o X, mais a outra grandeza aumenta, que é o Y, ou f de x, que é a mesma merda. Agora vamos lá. F de x, reta crescente, top. A declividade da minha reta, ela depende do A, tá bacana? Então, quando o A for grande, essa reta vai ser muito inclinada. E quando o A for pequeno, essa reta vai ser pouco inclinada. E se o A for positivo, ela vai ser crescente. Lógico que quando ela for negativa, ela vai ser decrescente. Então, foca comigo nisso aqui. Ela também corta o eixo Y em um ponto. Tá vendo esse eixo Y aqui que ela está cortando? Tô, professor. Beleza. Esse eixo Y aqui que ela está cortando vai ser o valor de B. Tá vendo que quando a função passa pela origem, que é o que a gente chama de zero, ó, passou daqui, ele parte desse ponto aqui? Então, esse ponto de onde a função parte, ou seja, foca comigo, o ponto de corte da reta no eixo Y é exatamente o valor de B. Essa função aqui, por exemplo, imagine que eu fale que esse ponto aqui é o ponto 1. Quer dizer que o B vale 1.
Essa função, por exemplo, como você consegue ver aí, é aquela função 2x mais 1, tá? O 2 representa a declividade da reta, legal? Por ser positiva, a reta é crescente. Se fosse negativa, seria decrescente. E, além disso, se isso aqui não fosse 2, se isso aqui fosse 3, por exemplo, imagine que essa função vale 3, ó. Ela seria 3x, por exemplo, mais 1. Tá vendo a diferença entre a reta azul e a vermelha? Olha só, a azul tem o A que vale 2. E a vermelha, o A vale quanto? 3. Quer dizer que a reta vermelha é mais inclinada. Então, pontos importantes aqui. O A, que é o coeficiente angular, ele vai relacionar coisas quanto à inclinação da reta. Quanto maior o A, mais inclinada é a reta. Quanto menor o A, menos inclinada é a reta. Além disso, se o A for positivo, você tem certeza que ela é o quê? Ao infinito e além. Ela é crescente, bacana? E o B é esse ponto de corte aonde? No eixo X ou no eixo Y? No eixo X, velho. Não é no eixo Y. Sacanagem, é no eixo Y. Agora, eu vejo que essa reta ela também corta um ponto aqui embaixo, aqui no eixo X. Isso aqui, galera, o ponto de corte da reta no eixo X, a gente vai chamar de raiz da função, tá beleza? Por que raiz? Pensa numa árvore. A raiz da árvore corta o chão. Quem é o meu chão aqui? O eixo X. E a reta corta o eixo X aqui nesse ponto, que a gente vai chamar de raiz. Só quero que você conheça as nomenclaturas. Você consegue ver também no outro gráfico que a gente tem uma reta decrescente, não é verdade? Então, nessa reta decrescente, onde a gente está relacionando f de x com x, você tem uma reta que, ó, ela desce. Bacana? Ela corta o eixo y em que ponto? No ponto 1. E essa função é a função menos 2x mais 1. 1 é o ponto B, está cortando y, beleza. Por que menos 2? Porque a inclinação dela é negativa, olha só, ela é decrescente. Fique esperto com isso, tá? E esse pontozinho aqui, onde ela corta x? Esse ponto é chamado de raiz. Legal? Informação bacana para vocês, raiz não tem acento no i, mas raízes tem. Loucura. Caraca, moleque, tá ensinando português também? Lógico que eu tô. Então, bora lá, galera. Vamos passar para o próximo slide, que eu tô ligado que você já entendeu isso aqui, porque você é sensacional e não existe ninguém melhor do que você. Você também não é melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que você. Bacana? Então, continuando a falar dessa reta, né, das propriedades dela, quero chamar a sua atenção para o A, que é o coeficiente angular. Como eu falei para você, ele relaciona a inclinação da reta. E você consegue ver aí que o A ele pode ser escrito da seguinte forma: delta y sobre delta x. Professor, ele sempre pode ser relacionado desse jeito? Sim, delta y sobre delta x. Ou seja, você pega o quanto variou em y e divide pelo quanto variou em x naquele mesmo intervalo, e o resultado disso vai ser o A, tá? Lembra que esse delta representa variação? Variação é sempre o final menos inicial. Por isso que delta y é y final menos y inicial, ou seja, y2 menos y1, tá? Dividido por delta x, que é o quê? X final menos o x inicial, que é x2 menos o x1. E é bacana que isso aí é igual a tangente de alfa. Aí você, pô, professor, me explica um pouco mais, tá? Para te explicar um pouco mais, eu preciso que você venha para o quadro. Tá olhando isso aqui? F de x, mesmo esqueminha, hein? Caraca, precisa ser o mesmo esqueminha. Mesmo esqueminha. Aí eu tenho aqui, ó, uma reta inclinada, bacana? Eu vou pegar essa reta aqui e eu vou traçar um triângulo retângulo. Olha aqui, peguei aqui, tracei um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui. Bacana? Vou mensurar o A para você. Isso aqui vai dizer para mim qual é a inclinação da reta. Olha a inclinação da reta aqui. É o que eu estou chamando de alfa, né? Quanto maior for esse ângulo, mais inclinada a reta é. Esse pedacinho que você está vendo vermelho aqui, ó, ele é um pedacinho de quê? Não é um pedacinho de y. Olha só, ele é um pedacinho na vertical. Quem está na vertical? Y. Então, vou chamar ele de delta y. E quem é esse camarada aqui embaixo? É um pedacinho dessa reta horizontal. Um pedacinho de x. Ela é delta x. Bacana. Vamos calcular a tangente de alfa? Professor, você falou que essa é a aula de função do primeiro grau e não de trigonometria. Tá, mas você viu isso no ensino fundamental, né, pai? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, bora lá. Tangente de alfa, cateto oposto, quem é? Delta y. Cateto adjacente, quem é? O cara que está pertinho. Delta x. É daí que vem aquela fórmula para mim, mano. Então, olha só, a tangente desse ângulo, ele vai representar para mim a taxa de variação.
que é o A. É por isso que quando o A é grande, vamos falar assim, grande, bora falar grande. Quando o A é grande, a tangente de alfa também é grande. Ou seja, o alfa é grande. Por isso que quando o A aumenta, a inclinação aumenta, porque o alfa aumenta. Quando o A diminui, a inclinação diminui, porque o alfa diminui. Essa fórmula vai servir muito para você. Tá bacana? Então faz o seguinte, para você ficar esperto, para isso aqui se fixar bem a sua cabeça, bora para o próximo slide que tem um negócio especial para mostrar para você. Show? Um exemplozinho para ver se você saca o que está acontecendo aí. Então bora para esse exemplo 1. Primeiro, não vou mais lembrar seu nome. Segundo, vou trocar meu telefone. Depois te bloquear nas redes sociais pra não te ver mais, pra não sofrer mais. Terceiro, eu vou esquecer seu gosto e do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você, pouco a pouco. Ah, moleque! Pô, se canto na aula presencial, tem que cantar na aula ao vivo também, né? Pra não ficar aquele silêncio. Então, olha só, galera, a gente tem um gráficozinho desse esquema. A gente consegue perceber que esse gráfico passa por esse ponto aqui, ó. Que é o ponto que o cara chamou de 0, 1. Por que 0, 1? Porque nesse ponto, o x é igual a 0 e o y é igual a 1. Opa! O y aqui é igual a 1, pessoal? É. Mas esse ponto de corte aqui não é o b? Exatamente. Quer dizer que o b é igual a 1? Exatamente. Você entendeu direitinho. Tá bacana? Além disso, eu tenho outro ponto bacana aí. Eu tenho um ponto 1, 3. Traçar aqui para você. Ó. Onde x é igual a 1, y é igual a 3. E eu tenho outro ponto aí, que é o ponto 2, 5. X é igual a 2 e y é igual a 5. Beleza. Primeira coisa, eu quero que você determine a lei de formação, tá? E depois a raiz. Mas primeiro vamos à lei de formação. F de x é igual a ax mais b. Então eu preciso determinar quem são esses caras. Ô, professor, mas você está de garotagem. Você já sabe quanto é que vale o b. Realmente, você é um cara muito inteligente. O b vale 1. O b não é aquele ponto onde a reta corta y? É sempre a reta corta y onde? Em 1. Tá vendo aqui onde ela corta? Y é igual a 1. Então eu já venho no b e já substituo ele por quanto? Por 1. Você, caraca, muito irado. E agora, como é que eu posso determinar o A? Bem, o A eu posso determinar por aquela fórmula que eu coloquei para você. Lembra que o A é delta Y sobre delta X? Sim. Então, o A vai ser o quê? Y final menos Y inicial, dividido por X final menos X inicial. Beleza, então faz isso aqui para mim. Eu tenho 2 pontos da reta, você vai escolher 2 pontos. Esse primeiro ponto eu vou chamar de ponto 1 e esse segundo ponto eu vou chamar de ponto 2, tá? Esse ponto 2 eu vou chamar de ponto final. E o ponto 1 é o ponto inicial. Vamos lá. Na minha lei de formação, para descobrir o valor de A, eu faço aqui, ó. Y2 menos Y1. E divido por X2 menos X1. Tá bacana. Então faz o seguinte. No ponto 2, quem é o Y dele? 5, professor. Beleza. E no ponto 1, quem é o Y dele? 3. Então faz assim, 5 menos 3. Só isso? Claro. Só isso. E agora, bora lá. X2 menos X1. Beleza. Bora no ponto 2. Quem é o X2? Vale 2. E no ponto 1, quem é o X dele? Vale 1. Então, é só fazer 2 menos 1. É isso aí. Vem aqui, ó. Já joga logo. 2 menos 1. Legal. E aí você vai ter que o A vai valer 5 menos 3 dá 2. 2 menos 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 1. E caraca, moleque. Quer dizer que o coeficiente angular é igual a 1? Exatamente. O coeficiente angular aqui é igual a 1. Tinha uma outra forma de descobrir isso aqui, que é fazendo uma substituiçãozinha, tá? Em outro momento eu posso te ensinar esse macete, mas fica para uma próxima aula, porque com isso aqui você vai resolver qualquer problema de função do primeiro grau que cair para você. Te garanto. Tá legal? Então, olha só. A gente já sabe quanto vale A e sabe quanto vale B. Logo, meu f de x, que é a minha função, vai ser isso aqui, ó. F de x é igual a 1 vezes x mais 1. Ou seja, você pode escrever simplesmente como x mais 1. Essa é a sua lei de formação? Essa é a sua lei de formação. Bacana? Então, a lei de formação a gente já tem. O que eu preciso aqui? Eu preciso agora descobrir o valor da raiz. Tá?
Então, olha, 1x mais 1 é a mesma coisa que x mais 1. Vou apagar isso aqui para você e vou deixar isso aqui como x mais 1. O problema é saber qual é a raiz da função. Galera, a raiz da função não é esse ponto aqui, o ponto onde a reta corta x? Exatamente. Nesse ponto, o y vale quanto? O y está no valor mínimo dele. O y vale 0. Tá? Então, você tem aqui o valor, que é a posição de x, que você não sabe quanto vale, e 0. Galera, para descobrir b, é só você pegar o ponto onde a reta corta y. E para descobrir a raiz, você vai fazer esse bizu. Para descobrir a raiz, é só você igualar y a 0. Caraca, só isso, igual a y a 0, velho. Então, o f de x, que é o meu y, agora ele vale 0. Então, 0 é igual a x mais 1. Olha a dificuldade. O 1 está positivo, vai para lá negativo. Menos 1 é igual a x. Toma, essa é a raiz. Caraca, rimou. Fiz isso e nem quis. Esse der bobeira, eu tomo um tapa no nariz. Tô de sacanagem, me empolguei. A última parte ficou ruim, confesso. Mas olha só, x é igual a menos 1, velho. Então, x é a nossa raiz. Beleza, top. Descobrimos a informação e descobrimos o valor da raiz. Legal? Deu para sacar? Tá top? Acredito que sim, tá? Então, bora lá pro próximo slide. Galera, para a gente finalizar, e eu prometo que é o nosso último tópico, prometo. Eu quero te ensinar o bizu, o macete. Eu chamo isso aqui de macete dos maceteiros. Tô de sacanagem, eu nem chamo disso, inventei agora. Mas eu com certeza chamo isso de bizu, tá? O que é um bizu, professor? Um macetão, é uma sacada genial, é uma forma de resolver um tipo de questão mais rapidamente. Eu, particularmente, não gosto muito dos macetes, tá? Porque eles costumam ser para questões muito específicas, mas nesse caso, esse bizu te ajuda, porque esse tipo de questão cai para um caramba, tá? Olha só, acompanha comigo no slide, que eu vou te mostrar como é que a gente vai usar essa regra de 3 nas variações. Seguinte, um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o resto de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Então quer dizer que tem um gráfico aí que é uma reta. Reta é a função do primeiro grau, beleza? Só que aí ela está relacionando o quê? O nível do reservatório com o tempo. Tá bacana? Com o tempo. Opa, temo não. Temo é temer, é de ter medo. Com o tempo. Eu estou percebendo aí que esse reservatório, essa reta, ela sai daqui do ponto 30%. Tá bacana? E ela vem decrescendo até aqui embaixo. Aqui embaixo, quando ela chega no período de 6 meses. Então, aqui eu tenho 6 meses, 30%. Aqui, ó, ela não parte do 0, ela parte aonde? Do mês 1, tá vendo? Então, após um mês, o nível é de 30%. Fique esperto com isso aí. Tá bacana? Eu quero saber qual é o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade. Galera, olha o bizu. Quando o tempo de 6 meses se passou, eu tive uma capacidade de 10% no meu reservatório. Tudo que eu preciso para usar a regra de 3 nas variações aqui é de 2 pontos. O primeiro ponto é esse camarada aqui de cima, tá? Esse primeiro ponto é um ponto onde x vale 1, tá? Ou seja, 1 mês após o acontecimento, e y vale 30. Beleza, meu primeiro ponto. E o meu segundo ponto da reta é esse camarada aqui, onde o x vale 6 meses, e y vale 10%, porque eu tenho 10% do reservatório. Bacana? Então, eu tenho 2 pontos aqui, um 30 e o 6, 10. Aí você pensa, pô, professor, o que eu quero? Eu quero saber quanto tempo se passou após os 6 meses, mas para todos os efeitos, quanto tempo se passou quando esse reservatório chegou bem aqui embaixo, ó, no volume 0. Tá vendo? Quero saber quanto tempo se passou aqui. Então, veja, eu tenho 2 pontos aqui com x e y. Aqui, ó. X, Y. Aqui eu tenho outro ponto, X, Y. Aqui, nesse pontinho, eu sei quanto vale X? Não sei quanto vale X. E quanto vale Y? Vale 0. Por quê? A capacidade do reservatório agora vai ser de 0. Galera, eu vou usar a regra de 3 aqui, mas tem que ser obrigatoriamente regra de 3 nas variações, tá?
Isso vai poder ser usado quando você tiver 2 pontos de um gráfico e você quer descobrir algum valor do terceiro. Olha o que você vai fazer. Você vai montar uma tabelinha. Então, você vai vir aqui do lado e vai montar uma tabelinha com X e com Y. Bora lá. Primeiro ponto, 1,30. Então, você vai vir aqui embaixo e vai colocar x1, y igual a 30. Vem no segundo ponto, 6,10. X igual a 6, y igual a 10. E o terceiro ponto, que é o que você quer, é x, porque x representa o tempo, isso você não tem. E o y vale quanto? Vale 0, porque a capacidade do reservatório vai ser 0. Pessoal, eu não posso usar uma regra de 3 simples aqui, não? Não, você tem que usar uma regra de 3 nas variações, obrigatoriamente. Você não pode vir aqui e falar, por exemplo, 6 está para 10, assim como x está para 0. Não pode. Você tem que fazer isso nas variações. Então, vamos pensar em x. Olha só, de 1 mês para 6 meses, a variação foi de quanto? De mais 5, porque 1 mais 5 é 6. E de 6 para x foi de quanto? Mais delta x, que eu não sei quanto é, né? De 6 para alguma coisa que eu não sei quanto é, eu ainda não sei quanto é. Aqui eu tenho de 30 para 10. De 30 para 10, a variação foi de menos 20, porque 30 menos 20 é 10. E de 10 para 0, a variação foi de menos 10. Você viu que agora tem as variações? As variações, eu esqueço esses caras no meio. Olha só, 5 está para menos 20, assim como o delta x está para menos 10. Olha como é que vai ficar isso. 5 está para menos 20, assim como o delta x está para menos 10. Bacana? Então, bora fazer a multiplicação em x? Regra de 3 é mole para nós, né? Vapo, vapo. Menos 10 vezes 5 dá menos 50. Que é igual a delta x vezes menos 20, dá menos 20 delta x. O menos 20 que está multiplicando vai para lá dividindo. Então, vai ficar menos 50 dividido por menos 20 é igual a delta x. Então, resultado final, a gente corta um zero, aquele famoso China, tá ligado? Ah, tem a galera que reconhece o meme. Aí você vai ter menos 2 dividido, menos 5 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 5 sobre 2 dá 2,5. 2,5, tá? Agora, veja bem. Ele quer saber, assim, o tempo que o reservatório leva para chegar a 0 após os 6 meses. Galera, 6, o delta x deu quanto? 2,5, né? 2,5. 2,5. O que a gente descobriu foi justamente a variação depois dos 6 meses. Olha só, 6 mais esses 2,5 daria quanto? 6 mais 2,5 daria 8 meses e meio. Então, o reservatório ele chegaria a 0 em 8 meses e meio. 8 meses e meio, que foi 2 meses e meio após os 6 meses. Ele queria aqui, ó, o tempo após os 6 meses, tá? Então, tinha 6 mais alguma coisa para dar isso. Essa coisa eu já tinha descoberto, 2,5. Então, nossa resposta aqui são de 2,5 meses. Tá top? Então, é muito importante que você fique esperto na questão D. Eu posso usar regra de 3 numa função do primeiro grau? Pode. Mas regra de 3 nas variações. Vamos somar, isso aqui já caiu no Enem? A questão que a gente resolveu agora é do Enem. Então, pá! Prova cabal. Tá bacana? Então, galera, espero que você tenha entendido todos os principais tópicos de função do primeiro grau, tá? Se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, manda para nós. Tá top? Porque eu espero que você tenha aprendido bastante com essa aula, porque questões desse tipo com certeza vão cair para vocês. Tá bacana? Galera, posso me despedir? Moleque. Galera, até a nossa próxima aula e beijo no coração. É nóis.